Primeiro destaque desta terça-feira, senadores aprovaram na Comissão de Constituição e Justiça 3 sugestões de modificações no texto da reforma da Previdência, que será votado ainda hoje, em segundo turno, pelo plenário do Senado. A reunião da comissão aconteceu na manhã de hoje e durou aproximadamente 25 minutos por causa de um acordo entre governo e oposição para liberar uma votação simbólica. As mudanças não alteram questões essenciais da reforma da Previdência. Como a PEC já foi aprovada em primeiro turno, de acordo com o processo legislativo, não é mais possível inserir trechos, apenas retirar trechos ou fazer ajustes de redação. O segundo turno no plenário é a etapa decisiva da PEC defendida pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Para aprová-la são necessários 49 votos dos 81 membros do parlamento. Parece que agora vai, né, Vera? Ponto final na reforma. Parece que agora vai, mas o governo ainda está um pouco cauteloso. Conversei com os negociadores da reforma, que estão acompanhando tudo lá diretamente no plenário do Senado, e eles temem que nessa dos destaques supressivos se perca um pouco mais da potência fiscal da reforma, Vitor. Tem alguns destaques apresentados pela oposição que mudam questões importantes ali, que restabelecem aposentadorias especiais já extintas desde 1995. Então, se não houver cuidado por parte de quem está ali acompanhando e coordenando as votações, pode ter alguma surpresa. E por quê esse temor, né? Os negociadores estão olhando com muita cautela para o próprio PSL, para evitar que algum reflexo da crise da Câmara se coloque na votação e atrapalhe a votação ali no Senado. Da mesma maneira, senadores de outros partidos que podem querer mandar recados para o governo também são monitorados ali de perto pela equipe econômica, que é quem está fazendo, às vezes, de articulação política na reforma da Previdência. O Palácio está mais apartado desse processo, embora o general Ramos também participe, mas são mais os assessores do Rogério Marinho, do próprio Paulo Guedes, que estão acompanhando. Existe uma expectativa do ministro Paulo Guedes ir ao Senado comemorar, caso a reforma passe hoje e passe sem novas supressões no texto, sem desidratar mais ainda a sua potência fiscal. Lembrando que ela era de 1 trilhão e 200 bilhões no início, foi sendo ali desidratada ao longo das votações, um pouco na Câmara, um pouco no Senado, e hoje é de algo um pouco acima de 800 bilhões, podendo chegar a 900 e pouco se for aprovada a PEC paralela, mas essa é mais difícil de ser aprovada. Então, torcer para que se encerre hoje. A gente está vendo aí no destaque, né, no vídeo junto com a gente, a discussão do texto no Senado. Vai demorar, a oposição vai tentar obstruir, mas a expectativa geral é que ela seja aprovada hoje sem novas modificações. Se houver, vai ter sido barbeiragem de alguém, derrota do governo, mas eles estão atentos para evitar que isso aconteça. Josias. Eu estive no Senado um pouco mais cedo, achei que o governo está agora muito mais ligado do que estava no primeiro turno, está mais mobilizado, então surpresas sempre podem ocorrer. Mais difícil de acontecer agora, a coisa está muito, o governo está muito ligado. Agora, nesse instante em que o Senado está concluindo a tramitação da reforma da Previdência, eu estava escrevendo sobre isso mais cedo, acho que é preciso chamar a atenção para as reticências desse processo. O que são as reticências? Elas são usadas na linguagem escrita para marcar a interrupção de um raciocínio, a suspensão, a supressão de informações e a insinuação de algo que fica subentendido. Estados e municípios viraram as reticências da reforma da Previdência. Aqueles 3 pontinhos que aparecem no final das frases, incompletas. Desavenças políticas entre deputados e governadores impediram que a Câmara incluísse os servidores de estados e municípios na reforma. Decidiu-se que o Senado corrigiria esse problema. Para evitar que a íntegra do texto tivesse que retornar para a Câmara, os senadores optaram por enfiar essa encrenca de estados e municípios dentro de uma emenda constitucional paralela. Essa emenda foi engordada com penduricalhos que ofuscaram o essencial e ela, que deveria tramitar junto com o texto principal, acabou ficando para trás. Então, há um esforço ali da senadora Simone Tebet, que preside a Comissão de Constituição e Justiça, para tentar aprovar ainda nesta semana, se possível amanhã, o texto dessa PEC paralela. Mas ainda que seja aprovada
na CCJ, é improvável que ela chegue ao plenário do Senado antes de novembro, a menos que exista ali o que haja uma articulação de última hora, que hoje não havia. E depois ela vai ter que ser devolvida à Câmara. E o destino mais provável dessa PEC paralela na Câmara vai ser um gavetão dos assuntos pendentes. Não há a menor boa vontade dos líderes partidários ali na Câmara para aprovar essa proposta. E a exclusão de estados e municípios transforma essa mexida previdenciária, que não é negligenciável, é importante, tudo isso, mas transforma numa reforma saci-pererê. Tem uma perna só, resolve o problema da União por algum tempo, mas todos sabem que a solidez dos cofres administrados por governadores e prefeitos, isso é uma lenda que vai explodir como realidade nas arcas do Tesouro Nacional. Ainda assim, mesmo conhecendo a magnitude do problema, os congressistas resolveram tratar esse pedaço da reforma como os 3 pontinhos que na gramática sinalizam as coisas incompletas. É uma pena que seja assim. Seria uma reforma muito mais abrangente, mais completa, se nós estivéssemos tratando da federação como um todo. Nós estamos tratando apenas da União e esse pedaço de estados e municípios vai ficar aí como reticências e vamos ver o que vai acontecer. Certamente não vai acontecer coisa boa, não. Constantino. Olha, estamos chegando ao fim aí, né, de uma novela de 8 meses e eu acho importante nesse momento, ao que tudo indica, vai aprovar finalmente, né, e sem grandes destaques ou desidratações extras, né, se dependesse de um Paulo Paim da vida ou da Rede, né, aí ferrou. Mas eu acho que o governo está atento, a equipe econômica está mobilizada para impedir, junto com a bancada favorável à reforma, esse tipo de truque. Então, sendo aprovado, eu acho que cabe sim um afastamento desse dia a dia que durou aí esses 8 meses, né? Nessa batalha que a Jovem Pan, por exemplo, teve um papel fundamental também em levar conscientização ao povo e aos parlamentares e criar essa massa crítica que acabou permitindo a aprovação da reforma, mais por senso de sobrevivência dos envolvidos na política do que por talvez um espírito público, mas eu acho importante algum afastamento para, nesse momento, avaliarmos a floresta em vez de árvores específicas. Vamos lembrar que a proposta do governo Temer falava em R$500 bilhão de economia. Muitos, no início, achavam que o governo tinha que ter encampado essa reforma em vez de tentar uma nova do zero que poderia levar a problemas. O governo veio com uma proposta nova, o número mágico do ministro Paulo Guedes era R$1 trilhão, expectativas mais otimistas dos agentes do mercado financeiro falavam em R$600 bilhões, 700 no máximo, né? E eis que estamos aqui depois de muito terremoto, de muito vai e vem, onde se chegou a aventar a possibilidade até de um número maior, 1,2 trilhão, nós estamos fechando, ao que tudo indica, com uma economia próxima de R$800 bilhões em 10 anos. É para festejar. É uma grande conquista, é uma importante conquista do governo, mérito do ministro Paulo Guedes e dos envolvidos e, óbvio, do presidente que apontou esse ministério. Né? Então, eu acho que é importante levar isso em conta nessa hora, porque eu acho que é o papel da imprensa, muitas vezes, ser... Não é a voz do contra, mas é a voz da razão, até nesse aspecto, cobrando sempre o melhor possível, o ideal. Né? E lembrando, por exemplo, como acabamos de falar, que essa reforma é necessária para o país não quebrar, mas insuficiente. Nós temos a questão dos estados e municípios que sozinhos é mais R$100 bilhões de déficit por ano. Nós temos inúmeros outros problemas no país, mas essa era a reforma mais importante. Ela sinaliza com uma sustentabilidade das contas públicas, que por sua vez permite a queda na taxa de juros. Já se fala em Selic abaixo de 5%, de forma minimamente sustentável em alguns anos. Isso representa uma revolução jamais vista no Brasil. Isso pode ser ali a eutanásia do rentista, como dizia o próprio Paulo Guedes, forçando investimentos produtivos na economia. Então, não é pouca coisa, não é pouca coisa. E a melhor prova está aí no termômetro, o mercado financeiro batendo recorde, a Bolsa chegou a 107 mil pontos, aqueles que dependem no final do dia para sobreviver de acertar ou errar, de acordo com as expectativas, né, e não só de retórica, estão mostrando realmente que a coisa foi positiva. Então, eu acho importante fazer essa avaliação com alguma isenção e algum afastamento desse burburinho do dia a dia, só para a gente lembrar que política, as coisas andam a passos muito aquém do desejado
e muitas vezes o ótimo é inimigo do bom. Isso foi a reforma possível que tínhamos no momento. Eu queria mais? Eu queria muito mais, e ainda tem muito a ser feito. Não dá para perder muito tempo comemorando, tem que arregaçar a manga e trabalhar. Mas é importante também reconhecer o trabalho e o mérito dos envolvidos que entregaram o prometido. Algo mais sobre a Previdência, Acho Vera? que sim, falar desse day after, né? O que vai ser depois da aprovação da reforma da Previdência. Existe aí uma controvérsia sobre a ordem do encadeamento das próximas medidas, mas se sabe que pelo menos uma medida uma proposta de emenda à Constituição terá de ser aprovada ainda esse ano, que é a chamada PEC emergencial. Ela cria aí gatilhos e muda a possibilidade de um governante ser enquadrado na regra de ouro por desobedecê-la e também cria gatilhos caso o teto de gastos vá ser infringido. Então, é importante essa PEC. Ela é algo que precisa ser votado esse ano, porque já tem risco para o ano que vem, e essa é aquela que não dá para deixar para 2020. E aí a gente volta à questão da Câmara conflagrada com o PSL em chamas, né? Então vai ser um momento em que a condição política pode começar a atrapalhar a agenda de reformas econômicas. É preciso que a articulação política intervenha antes dessa PEC chegar à Câmara para que ela para que essa base seja pacificada e se tenha 308 votos. Nessa condição que está hoje, é difícil o governo obter esses votos na Câmara, principalmente. E tem também uma outra controvérsia sobre a ordem de tramitação, o início da tramitação dessas medidas. O Senado está se sentindo ali relegado ao segundo plano, acha que está só chancelando medidas que a Câmara analisa por muito tempo, etc. E gostaria que houvesse uma alternância das principais reformas, que uma começasse a tramitar pela Câmara, outra pelo Senado e assim consecutivamente. Mas existem dúvidas por parte da área jurídica do próprio Congresso sobre se isso é possível, porque o Senado é a casa revisora e lhe cabe justamente esse papel. Eu me lembro, Josias há de se lembrar também, que essa coisa de alternar o início da tramitação de propostas já foi feita lá atrás, essa ideia, governo Fernando Henrique, governo Lula, e nunca avançou justamente por essa circunstância de que o Senado tem de revisar o que a Câmara aprova e aí voltar para a Câmara depois. Então, me parece que essa vaidade pode se fazer perder tempo precioso também, né? Algo mais, senhores? Você chamou, Josias? Rapidamente, a Vera tem toda a razão, é preciso ver o que vem pela frente agora e nesse cenário de conflagração do PSL, é preciso um pouco de pacificação para ver se pelo menos o partido do presidente da República não atrapalha. Eu acho que há um cenário, todo ele positivo, um cenário econômico, todo ele benfazejo, que precisa ser bem aproveitado pelo governo. Inflação baixa, que leva à redução dos juros, além de estimular investimentos, a queda dos juros, ela reduz o custo que o governo tem para carregar a sua dívida. Então, o custo da dívida fica bem menor. Além disso, está entrando dinheiro. Está entrando dinheiro nos leilões de petróleo, está entrando dinheiro nas concessões. Então, o governo precisa aproveitar esse momento para tocar adiante a agenda de reformas. E aí é sempre lamentável a gente ver esses atritos políticos e um líder que acaba de assumir, o líder do governo lá o Eduardo Gomes, que assumiu a liderança do governo no Congresso, o senador, dizendo que reformas agora só no ano que vem, que esse ano só vai se cuidar do orçamento da União e nada mais. Acho que é triste você ouvir esse tipo de coisa. Era hora de engrenar, olha, vamos adiante, qual é a próxima reforma, o que é que nós vamos engatilhar agora? Então, acho que o governo precisa enxergar esse momento que insisto, positivo, benfazejo, para encaixar as coisas e ver se as coisas engrenam. O país está precisando disso.